Gente, o que acontece? Agora eu vou passar uma explicação para vocês um pouquinho. Vamos aprofundar um pouco mais no tema sobre a formação dos estados modernos, né? Que eu não falei com vocês muito em aula, né? Não foquei tanto nessa questão da formação dos estados modernos. Falei mais sobre, já fui direto da idade moderna pra gente poder entrar na idade contemporânea. Então, assim, qual a importância dessa aula? Por que temos que estudar isso? Né? A gente tem que ver que os reis não começaram a mudar do nada, né? Eles não começaram a mandar do nada. Foi um processo lento, foi um processo bem lento, onde o clero saiu e entraram os reis. O poder da igreja saiu e entrou o poder nobre, o poder do rei, o poder absoluto do rei. Então o que a gente tem que lembrar? A gente tem que lembrar que durante a Idade Média o poder era concentrado nos cleros. Então a igreja mandava. Pra gente isso soa estranho, né? Porque somos acostumados hoje em dia ao quê? A receber ordens de governo e até de certos empresários, dependendo do seu escalão na sociedade, da sua escala da sociedade. Mas naquela época não, que mandava era a igreja. Então a gente tem que entender o quê? Que o clero saiu e os reis entraram nesse processo lento, né? Um processo devagar que atravessa o século, que começa em 1201, né? No começo do século 13. E o povo não começa a perceber, o pessoal vai começar mesmo a perceber que o clero tá perdendo o poder, né? Começa aquela decaída do clero lá em 1350, já no século 14, né? O poder do clero vai caindo aos pouquinhos, né? Eles vão perdendo aquele poder, porque o povo começa a pensar assim: poxa, meu camarada aqui tá doente, tá quase morrendo, cadê o clero pra vir ajudar? Cadê a força do clero? Né? E aí teve a questão da peste negra, que o clero não ajudou, ou seja, o clero tava perdendo toda a sua força, os caras tava perdendo tudo, os caras não tinha mais poder da onde vir. É como se alguém perde um pouco de sangue, o sangue assim vai acabando ao pouquinho e você vai morrendo aos poucos. Foi o que aconteceu com o clero. Aí a gente para e pensa assim: se o clero tá perdendo todo o seu poder, quem que tá subindo? Quem é que tá ganhando o poder? Se o clero tá perdendo, quem tá ganhando o poder, né? Então a gente tem que ver o quê? Que nada acontece de uma hora para outra, né? A gente tem que ver o quê? Que o clero está em decadência e não vai surgir ninguém do nada falando assim: agora eu começo. O clero tá perdendo, eu vou começar. Não é assim. O clero não vai aparecer uma pessoa assim do nada e falar: vou mandar. Vou falar de novo, é um processo lento, onde alguns grupos sociais estão ganhando poder. Então o clero está perdendo, mas tem grupo social ganhando. E qual é um desses grupos sociais que está ganhando? A burguesia, não a burguesia de hoje em dia. Lembra da burguesia que a gente estudou? Quem são os burgueses? Os comerciantes que enriqueciam. Eles estavam enriquecendo, porém eles pagavam impostos. Né? Então, qual era o papel da burguesia? Trabalhar para pagar imposto. Eles não tinham poder na política. Lembra que eles não tinham influência nenhuma na política? Então a gente tem que ver o quê? Que os burgueses estão enriquecendo. Só que o enriquecimento da burguesia é muito lento também, né? Que só termina lá na Revolução Francesa. Leva mais ou menos uns 400 anos para eles realmente ficarem ricos. Lembra da Revolução da França, que a gente já ia entrar, né? A revolta dos burgueses sobre pagar imposto para os nobres ficarem gastando. Então, a gente vai entrar nisso agora. O rei, ele gosta desse enriquecimento da burguesia, né? A nobreza não se preocupa tanto, mesmo a nobreza não gostando dos burgueses, que eles falam o quê? Você não tem sangue azul, você não pode ser rico, onde já se viu. Mesmo os nobres não gostando dos burgueses, eles não ligavam para a riqueza dos burgueses. Por quê? Porque para eles estavam lucrando, porque os burgueses pagavam para eles, né? O dinheiro do imposto era revertido para os nobres. Então,
não tinha por que eles não gostarem dos burgueses, né? Não tinha por que a nobreza não gostar dos burgueses. Só que o que acontece? A nobreza tá passando por problemas internos, onde muitos nobres perdem terras. Perdendo terras, tá perdendo riqueza. E aí acaba acontecendo o quê? Uma divisão entre nobres, onde temos nobres ricos e nobres pobres que perderam tudo nas guerras. E grupo social com divisão de poder acaba criando conflito. Então os nobres vão perder vão perder dinheiro, enquanto outros nobres estão muito ricos, né, por conta da guerra, por conta de gastos. Eles perdiam muito dinheiro. Então, imagine o conflito que não acontecia entre os próprios nobres por conta dessa divisão de dinheiro. Então a gente tem que ver o quê? Que foi uma época de muita treta. Lembra que eu falei que a Idade Média, o medievalismo já foi considerado como a Idade das Trevas? Por quê? Era pobreza, fome, peste negra, guerra. Os camponeses estavam se revoltando geral em cima dos nobres. Só que imagine um camponês e reclamar com um nobre que não tem mais influência de nada. Como é que esse nobre ia matar esse camponês? Ele não tinha dinheiro. E aí o que é que o nobre fazia? Ia atrás de um nobre rico, um nobre com influência, para poder ajudar. Ele falou assim: pô, meu amigo, eu não estou numa situação favorável, mas somos nobres, temos sangue azul, me ajuda aí, colabora aí comigo, vamos tentar manter aí um acordo, você e eu, vamos tentar fazer um bagulho mais da hora aí pra gente poder nos unir, somos nobres. Só que a gente pergunta, como esse nobre que tá rico consegue mais poder num país que tá vivendo um caos, né? Tá vivendo um bagulho doido, tá louco, tá tudo doido, tá tudo doido. Como é que ele tá rico? Como é que ele tá com dinheiro? E, gente, tudo isso que eu falei pra vocês é pra falar que o rei é um nobre que se deu bem perto de outros nobres que se deram mal. Então, o que é o rei? O rei é um nobre que se deu bem na vida, né? É um nobre com influência. Porque todo rei é nobre, né? Todo rei vem da nobreza. Então, o que é ser um rei? É ser um nobre que se deu bem, que não perdeu o seu dinheiro, que foi esperto, que foi malandro. Só que daí a gente pergunta, como é ser um rei poderoso, né? Como é ser um rei com poder, com influência? Primeiro, o rei ele tem que mostrar que ele tem um respeito à autoridade. Mas como a gente consegue mostrar esse respeito à autoridade? Como é que um rei consegue mostrar um respeito à autoridade? Como é que um líder ele consegue mostrar um respeito à autoridade? Ele precisa de força militar. Ele precisa daquela força bruta militar. E o que os reis faziam? Eles faziam o quê? Eles compravam soldados. E esses soldados que se vendiam, eles eram chamados de mercenários, né? Que são soldados que eles se vendem para as guerras, né? Então, assim, tô aqui, sou um soldado, me compra que eu vou pra guerra, eu tô à venda. São os mercenários, né? Então, na Idade Média, é a idade que vai ter muito mercenário, né? A idade que vai ter muito mercenário, muito soldado que se vende para as guerras em prol do rei, né? O rei pede, ele vai, porque o rei tá comprando, então o rei que tem dinheiro, ele manda. Aí, vamos ver se vocês se lembram de onde o rei tira toda essa riqueza. Da onde tá vindo essa riqueza toda? Dos impostos. Lembra que o burguês lá pagava imposto? Só que daí o camponês, e do camponês também, né? Tira o dinheiro do camponês, que tá lá, o cara já não tem mais nem comida, mas tem que pagar o imposto, e tira o dinheiro do burguês. E a gente chega e fala, nossa, rei, poxa, caramba, o burguês trabalha tanto, não é tão difícil o trabalho dele, você vai tirar dinheiro dele? Tanto dinheiro assim? Aí o que o rei fala? Não, então peraí, vamos mudar nossa administração. O que o rei vai fazer? Ele contrata pessoas para cuidar dos documentos, né? Das documentações administrativas, fazendo com que a carga tributária dele aumente, né? Que o imposto dele aumente, o valor que ele vai receber de imposto seja mais alto. Então, o valor que o burguês vai pagar para o rei aumenta devido a essa carga tributária, né? Só que daí o que o rei quer? O rei quer o comércio dentro de suas terras, né?
do seu reino, ele quer que o comerciante fique lá, comercializando lá dentro. Aí o comerciante vai falar assim, né? O comerciante vai falar assim, né? O burguês vai falar assim, ué, mas eu vou ganhar o que com isso? Eu vou estar pagando imposto, o que eu vou ganhar com isso? O que o rei começa a fazer? Ele fala assim, não, você tá certo, burguês, você tá certo, vou te ajudar. O que ele vai fazer? Ele vai padronizar a moeda, né? Então o comerciante, quando ele ia fazer comércio em outras cidades, ele tinha que estar trocando moeda e ficar pagando vários impostos, porque para cada rei era um imposto, era uma moeda. O rei vai e fala assim, não, vou centralizar isso tudo aí. Vou padronizar tudo isso daí. Aqui no meu reino é só uma moeda, você vai pagar um único imposto. O comerciante vai falar, opa, gostei disso aí. Vou estar na vantagem, vou estar no lucro, não vou ficar pagando vários impostos, tá ótimo. Então, um único rei iria mandar num país com uma única moeda. Então, o comerciante que fosse para outra cidade não teria que pagar com outra moeda, fazendo troca de moeda, pagando imposto para aquele outro rei. Não, vamos mudar aí, né? Vamos padronizar numa única moeda. E outra coisa que foi muito importante foi a criação de leis, né? As leis que foram estabelecidas pelo rei, né? As leis onde o rei mandava, escrevia, assinava e que quem fosse o contrário morria. Só que, gente, vamos focar aí, ó. Não havia aliança entre burguesia e rei, tá? Aquele negócio lá não era aliança. Era como, lembra que eu falei que o rei queria o dinheiro do burguês e o burguês precisava da proteção do rei para poder comercializar? Aquilo não é uma aliança, aquilo ali é como se fosse interesse político, porque estamos vivendo o capitalismo, não existe aliança, é interesse social, interesse político, interesse de dinheiro. Então não havia aliança entre burguesia e rei. O que havia assim mesmo era um interesse econômico sobre os impostos, né? Aquele interesse de, opa, você me paga, eu te dou algo em troca, que não sei o quê. Aquele interesse, né, entre aluno e professor. Professora, eu faço a matéria, se você me der nota, que não sei o quê. É um interesse, né? Aquele interesse que vocês sabem como funciona. E, gente, um ponto importante para falar é sobre o casamento. O casamento deixou de ser algo por amor. Então, quem casava por amor naquela época era sorte, né? Porque o que aconteceu? O casamento, ele começou a ser visto como forma de poder, né? O casamento, ele começou a ser algo de riqueza entre família, como se fosse um acordo de famílias, né? Onde o pai não deixa a filha casar com quem ela quer. Ela vai casar com quem foi influente. Aí a filha fala, ai pai, mas eu não gosto dele. Dane-se, eu não quero saber, você vai casar. Você aprende a gostar, você aprende a amar. Por quê? Porque amor é algo irrelevante, o que importa é o dinheiro, riqueza. Então você vai se casar com um nobre, com um influente, com uma família azul, com uma família de sangue azul, com uma família rica. Então, gente, olha a importância que teve isso aí, ó. Tudo que eu falei já remete um pouquinho aquilo que eu já falei nas aulas, né? Então, assim, anotem tudo isso daí, anotem no caderno. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode me chamar que eu estarei disponível aqui, tá? Então é isso aí, gente. Aí, uma aula em 13 minutos, olha que rápido. Então, assistam todas as aulas. Eu sempre vou estar fazendo esse esquema de poder acrescentar mais informações para vocês captarem mais, né? E começarem a entender mais sobre o assunto e tudo mais, tá bom? Aí é só vocês aproveitarem e estudarem muito.